Glória a Deus. Salmo 46. Vocês já leram hoje, vamos ler de novo. Salmo 46. Quem encontrou, diga amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Fala conosco, Pai querido, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Podeis sentar em nome de Jesus, adorando ao Senhor. Meus irmãos e meus amigos, não existe nenhuma palavra que temos estes últimos dias ouvido mais falar. Aonde quer que nós possamos ir, esta palavra está em toda parte. Quando você liga o rádio, esta palavra é falada. Quando você liga a TV, esta palavra é falada. Quando você lê um jornal, uma revista, essa palavra é falada. Quando você conversa com um amigo, esta palavra é falada. E a palavra mais falada nos últimos dias é a palavra crise. Sim ou não? Aonde quer que a gente vá, a gente escuta crise, é crise. Em todos os âmbitos da sociedade, o que mais se comenta é sobre a crise. E se fala tanto em crise, e os prognosticadores a respeito de como será o futuro diante da crise que nós estamos vivendo, que é uma crise sem precedentes, os prognósticos são os mais temerosos, terríveis possíveis. Alguns dizem que esta crise perdurará por mais de 5 anos. Outros dizem que não há expectativa de melhoras para o futuro. E quando a gente vai ouvindo os prognosticadores, os entendedores, os economistas falarem sobre crise, se nós não tivermos cuidado, a nossa alma vai assim como que se intoxicando ou se deixando neutralizar, e essas coisas vão inibindo a nossa fé e vão tirando de nós a esperança, o ânimo, a alegria, a força e o vigor de enfrentar a vida e de viver a vida com coragem, com ousadia, crendo que o melhor ainda está por vir. Se a gente for dar ouvido a estas notícias só de crise, a nossa alma vai meio que ficando apodrecida, vai meio que ficando atordoada, e a gente vai se enchendo até de medo, de desespero, de desesperança. E a gente precisa ter muito cuidado de deixar que as más notícias venham ser o guia da vida, venha ser o orientador da vida,
venha ser o conselheiro da vida. Não se aconselhe com circunstâncias, não se aconselhe com crises, não se aconselhe com os problemas, porque na verdade o que o salmista está vivendo e vendo aqui, contemplando neste salmo, é uma crise terrível. Este salmo é um salmo de um homem que está diante de um ambiente de crise, e não somente de crise emocional, de crise financeira, não somente de crises expansionistas e sociais. Ele está diante de crises que vão muito mais além do que o que você possa imaginar. O Salmo descreve, por exemplo, crise da natureza. Ele mostra aqui a natureza em crise. Os rios esbravejam, os mares se perturbam. Ele diz que as águas estão rugindo, os montes estão se tremendo e se abalando. Ele diz que os montes abalam-se com as bravezas. Ele diz também que existe uma crise social das nações. Ele diz que os reinos se abalam. Ele diz que as nações se desvanecem. Ele diz que existe uma desolação na terra, que as pessoas se sentem só, que as pessoas se sentem como que perfuradas por lanças, se sentem só diante da angústia das crises. E quando você para pensar na palavra crise, em um dos dialetos chinês, a palavra crise tem dois significados. O primeiro significado de crise é abismo. Abismo, diga abismo. Quantos empresários não estão sendo engolidos pela crise? Quantos irmãos não estão mergulhando no abismo por causa da crise? Mas outra palavra que significa a palavra crise em um dos dialetos chinês, é que a palavra crise significa oportunidade. Se você tirar o S, fica o quê? Se você coloca crise e tira o S, fica o quê? Crie. Ou seja, para muitos a crise pode ser um abismo, para outros a crise pode ser uma oportunidade. E o que é que vai determinar se a crise vai ser o meu abismo, pastor? O que é que vai determinar se a crise vai ser uma oportunidade? Eu não quero que esta crise para mim seja um abismo. Eu quero que esta crise para mim seja uma oportunidade. Eu não quero que esta crise venha me destruir. Eu quero que esta crise seja o pontapé do meu crescimento e da minha vitória. Como é que eu posso fazer para que esta crise não venha me engolir? Pelo contrário, esta crise vai ser o pão que eu vou nutrir a minha fé e os meus princípios para crescer em Deus e na sua presença. Como é que eu faço? O interessante é que nós não podemos nos alienar e achar que não existe crise. Ele fala da crise, ele diz que a crise está aí, mas o que ele não faz é deixar que a crise se torne o senhor da sua vida. Ele não deixa que a crise seja o vilão da história. E como é que ele faz para que a crise não vire o vilão da sua história? Ele transforma a crise em uma poesia. Porque este salmo é uma poesia, e ele não está aqui exaltando o poder da crise, ele não está aqui enaltecendo o poder do problema, ele não está neste salmo dizendo como é sublime, como é terrível, como é temerosa a crise. Ele está enaltecendo a Deus e dizendo que Deus é, mesmo em tempos de dificuldade, ele exalta a grandeza de Deus. Eu conheço pessoas que em tempos difíceis enaltecem os problemas, elas superestimam as adversidades e elas subestimam o potencial da grandeza, da soberania de Deus, e acabam dizendo: pastor, esse problema é grande demais, pastor, esse problema é terrível, pastor, o meu problema, e vai colocando aí o pronome possessivo, é meu problema, é grande demais, não tem quem derrube isso, e aí acaba meio que idolatrando os problemas e adversidades
adversidades e colocando os problemas e adversidades como se estivesse em um patamar inalcançável. E aí você acha que isto é indestrutível, que não há como vencer. Mas o salmista não faz isso. Ele vai dizer não para Deus o tamanho da crise, ele vai dizer para a crise o tamanho que é o seu Deus. Olhe para o seu irmão e diga para ele: pare de dizer para Deus o tamanho do seu problema. Comece a dizer para o seu problema quem é o seu Deus. Aleluia. Quem pode aplaudir a Deus por isso? E aí o salmo vai dizendo o seguinte: venha o que vier, mais ou menos isso. Venha o que vier, eu estou com Deus. Aconteça o que acontecer, eu estou com Deus. Venha o que vier. Pode a natureza ficar louca, pode a sociedade pirarem, pode a economia submergir, pode os montes se abalar, pode as nações embravecerem. Eu estou seguro, porque o Senhor está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o que eu devo dizer para a crise? Ele diz pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que este salmo, o salmista diz para a crise, é que ele diz que Deus é. Você pode dizer comigo: Deus é. Essa é a primeira coisa que ele diz. Deus é. Diga comigo: Deus é. Ele diz isso no versículo 1. Ele diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Depois no versículo 5 ele diz: Deus está. Primeiro ele diz Deus é, agora ele diz Deus está. Diga: Deus está. E lá no versículo 9 ele vai dizer outra coisa para a crise. Ele diz: Ele faz. Você pode dizer: Ele faz. Diga primeiro comigo, diga: Deus é. Deus está. Diga: Ele faz. Diga para o seu irmão: Deus é. Diga: Ele está. E diga: Ele faz. Então a primeira coisa, pastor, para que esta crise não seja o meu abismo, o que é que eu faço? Diga para a crise quem Deus é. Você pode dizer para o seu irmão: diga para o seu problema quem Deus é. Meu irmão, pelo amor de Deus, quem é o teu Deus? Ei, olhe para cá, quem é o teu Deus? Parece que nós estamos, irmãos, andando na vida sem termos a compreensão exata de quem Deus é. Às vezes a gente está na vida, mas parece que está servindo a um ídolo. Parece que está servindo um Zé Pilintra, um espírito de encruzilhada, uma coisinha pequena, michuruca. Você não tem ideia de quem seu Deus é. Você não tem ideia de quem você está servindo. Você não está servindo a qualquer um. Você está servindo ao Deus do universo. Você está servindo aquele que é. E Ele é o único que pode dizer que é. Porque os nossos é são todos relativos. Mas o é que Ele é o é que ninguém pode mudar. É o é que é sustento, é o é que é amparo, é o é que é fortaleza, é o é que é inamovível, é o é que é segurança, é o é que não deixa de ser porque é. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não consigo, mas Ele consegue. Ele é. Pare de olhar para os problemas sem ter perspectiva de quem teu Deus é. Gente, o nosso Deus, quem é Ele? Foi João Wesley que dizia que antes de orar, ele disse que antes de orar, ele gastava 15 minutos de joelho. Antes de falar qualquer palavra, ele passava 15 minutos de joelhos, só pensando em quem Deus era.
Olha os irmãos e diz: pensa em quem teu Deus é. Ele é o Deus do universo. Ele é o Deus que põe as gotas do orvalho. Ele é o Deus que plantou as florestas. Ele é o Deus que coloca o vento nas requêmaras. Ele é o Deus que coloca os ferrolhos nos mares. Ele é o Deus que desnuda os bosques. Ele é o Deus que dá vida onde está a morte. Ele é o Deus que faz todas as coisas. A Bíblia diz que Ele sabe o peso do vento. A ciência tem 3 anos que descobriram que o peso, ou melhor, que o vento tem peso. A Bíblia já dizia que Ele sabe o peso do vento. Ele sabe onde estão escondidos os tesouros da neve. A Bíblia diz que Ele é tão grande, que nem os céus dos céus podem conter a presença dEle, e que Ele, para olhar para o céu, Ele tem que olhar para baixo, e que Ele não precisa viajar, porque já está em toda parte, nem toda parte é suficiente para contê-lo. Ele é o Deus dos deuses. Deus é maior do que eu, maior do que você, maior do que teu problema, maior do que o diabo, maior do que Satanás, maior do que o inimigo, maior do que os inimigos que tentam. Deus é. Pensa em quem Deus é. Quando os reis iam para a guerra, você vê Josafá fazendo isso. Eles oravam dizendo quem Deus era, e eles diziam: ó tu que criou os céus e a terra, ó tu que colocou o firmamento, ó tu que criou o sol e a lua e as estrelas. Está na hora da gente voltar a parar e a pensar em quem Deus é. Quem Deus é. Quem Deus é. Para Ele não existe impossíveis. Ele é o Deus da glória, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus de poder, Ele é o Deus que governa todas as coisas. Nenhuma gota cai de uma água na terra sem a permissão dEle, nenhuma folha cai, os cabelos da tua cabeça só caem se Ele permitir. Ele cuida dos pardais, dos passarinhos, das andorinhas, dos peixes do mar, dos lírios do campo, das aves do céu. É Ele quem faz o sol nunca atrasar o seu curso, é Ele que faz a lua nunca atrasar em seu curso, é Ele que coloca os ventos em requêmaras, e até hoje os homens não sabem onde é que os ventos nascem, de onde é que os ventos vêm, de onde é que eles aparecem. Ninguém sabe, é mistério, é porque o teu Deus é. Se você olhar para Dilma, presidente do Brasil, ela recebeu há anos atrás a faixa de presidente, e até hoje ela está com a faixa de presidente. E daqui a anos, se não houver um impeachment e ela ficar no governo, daqui a anos ela vai ser substituída por outro presidente, e vão ter que tirar aquela faixa de cima dela e vão colocar aquela faixa em cima de outro presidente, e este outro presidente ficará, e depois virá outro, e ele terá que pegar aquela faixa e passar para outro. Agora deixa eu dizer uma coisa: o teu Deus é, e Ele não passa a faixa dele para ninguém. Ele continua sendo rei, Ele continua sendo governador, Ele continua sendo o Senhor do mundo. Deus é. Aplauda esse Deus que é. Deus é. Olhe para o seu irmão e diga: meu Deus é. Ei, diga: meu Deus é. Aí ele vai dizer: meu Deus é o quê? Refúgio. Ele é fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Agora aí está complicado, porque faltam nos adjetivos e palavras para dizer tudo aquilo que Deus é.
Se eu mandar cada crente dizer aqui alguma coisa, nós vamos passar a noite toda aqui dizendo adjetivos daquilo que Deus é, e nós não iríamos terminar nunca de dizer o que Ele é, porque o que Ele é não pode ser mensurado, nem elucubrado, nem contemplado, nem visto, nem percebido em sua totalidade, porque o que Ele é não está dentro da expansão do finito e dos relativos. O que Ele é está na dimensão do infinito, do interminável, do inamovível, do eterno, que jamais passará. Então Ele é infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos ou entendemos. Ele está para além de todas as compreensões. Ele não pode ser diagnosticado nem prescrutado por um telescópio, nem pela ciência, nem pelos estudiosos. Ele é para além de tudo aquilo que nós possamos saber a respeito dele. Ele é. Glória a Deus. Vamos dizer aqui em 30 segundos, vocês vão encher a boca aqui dentro de 30 segundos, pelo amor de Deus. Nós vamos dizer só o que Deus é. Você entrou aqui hoje dizendo o que Deus, meu problema é grande demais, pastor. Eu já estou para morrer. O diabo está se levantando contra mim. Meu irmão, o teu Deus já está de pé. Ele é. Pastor, porque o diabo está me perseguindo, meu irmão. Persegue o diabo também, porque o teu Deus é. E como é que eu persigo o diabo? Comece a dizer para o problema quem teu Deus é. Comece a dizer, o meu Deus sabe quem é ele? O meu Deus é aquele que abriu o mar vermelho com o sopro da sua narina. Ele nem soprou com a boca, porque se ele tivesse soprado com a boca, ele tinha jogado aquele mar lá dentro da Via Láctea. O meu Deus é tão poderoso. Sabe quem é o meu Deus? O meu Deus é aquele que sustenta 3 milhões de pessoas no deserto sem ter supermercado, nem muito menos o supermercado Moranguinho. E todos os dias tinha 3 toneladas de comida para 3 milhões de pessoas se alimentarem. Sabe quem é o meu Deus? É o Deus que fornece 4 toneladas de água por dia no meio do deserto, sem ter rios, sem ter nada para beber, mas Ele provia a água da rocha. Sabe quem é o meu Deus? É o Deus que para sol e lua, é o Deus que mede os céus a palmo, chama as estrelas pelo nome. Ele é o Senhor! Oh, glória! Deus é! Ô pastor, Deus é o quê? Vamos dizer 30 segundos aí, você vai dizer o que Ele é. Vamos lá, eu quero ouvir alto, viu? Cada um vai dizer aí na sua cadeira, Deus é, Deus é. Se quiser dizer para o seu irmão, diga para ele. Agora tira essa timidez, irmão. Porque quem tem um Deus que é, do jeito que Ele é, não era para andar de cabeça baixa, nem murcho, parecendo um muçambê. Não, quem tem um Deus que é, para levantar a cabeça e falar com ousadia o que Ele é. Porque Ele é para além de tudo aquilo que pensa que é. Tem muita coisa que pensa que é e não é, mas Ele é o que Ele diz que Ele é. Ele diz, eu sou o que sou. Ele é, e Ele diz, e operando eu, quem impedirá? Então vamos agora, 30 segundos, 1, 2, 3, já, diga aí. Deus é bom, Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é espetacular, Deus é maravilhoso, Deus é magnífico, Deus é sublime, Deus é soberano, Deus pode, Deus faz, Deus manda, Deus governa, Deus é ilustre, Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, Deus é imutável, Deus, 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 Deus. Deus, o mais sublime nome, Deus, a mais bela mensagem, Deus, o sublime sermão, Deus é nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Aplauda o Senhor esta noite. O resultado de afirmar quem Deus é que algumas coisas têm que acontecer. Primeiro, você não será dominado pela angústia, porque Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. O resultado de crer no Deus que é que o medo não vai mais lhe dominar. Ele diz, nós não temeremos, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que rujam e espumem, ainda que os montes se abalem na sua braveza. Nós não temeremos, por quê? Porque quando estamos presentes, estamos na presença daquele Deus que é, na presença dele há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar do santo morar, ou o lugar das moradas do Altíssimo. Ou seja,
Por que é que está todo mundo morrendo no meio da crise? Que a gente também está no meio da mesma crise, mas a gente está melhor do que o povo que está na crise, porque a gente não está na crise, a gente está em Cristo. E quem está em Cristo anda no meio da crise cantando vitória. E por que é que nós temos esta alegria, esta permanência, essa força, esse vigor? É porque na presença de Deus há um rio. Há um rio que corre do trono de Deus. E o que eu quero dizer é que você veio ao lugar certo, porque aqui há um rio correndo esta noite. Oh, jovem mulher que entrou aqui hoje atribulada, beba desta água, acalma teu coração. Deus é. Primeiro ele diz para o problema e para a crise quem Deus é. Agora ele diz a outra coisa com segurança. Diga: Deus está. Ei, diga mais só, diga: Deus está. Mas pastor, a luta é grande, mas Deus está no meio dela. Pastor, mas o problema é difícil, mas Deus está no meio dele. Pastor, mas a minha família está um caos, mas Deus está no meio dela. Deus está. Aí eu me maravilho, porque Ele é o Deus que está. E quando eu falo que Ele é o Deus que está, aí eu falo de um Deus que é melhor do que o Alá dos muçulmanos. Porque enquanto nosso Deus está, o Deus dos muçulmanos é Alá. Olha lá. Aonde está? Alá, 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 Alá. E o nosso Deus não é lá, não. Nosso Deus é está. O nosso Deus, o nome dele é Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Ele é o Deus contigo, Ele é o Deus conosco. Agora Ele não é como algumas pessoas que está conosco quando temos dinheiro, está conosco quando estamos felizes, está conosco quando tudo está dando certo, está conosco quando temos saúde. Não, Ele está conosco quando temos saúde, mas Ele está conosco quando estamos doentes. Ele está conosco quando temos dinheiro, está conosco quando não temos nenhum centavo. Ele está conosco quando estamos felizes, está conosco quando estamos tristes. Ele está conosco na alegria, na tristeza, na fome, na fartura. Ele está contigo quando você está andando no monte, Ele está contigo quando tu está no vale, Ele está contigo quando tu anda nas águas, Ele está contigo quando tu entra no fogo, Ele está contigo em toda e qualquer situação. Ele disse: eu estou contigo, não temas, porque eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Se tu passar pelo fogo, eu estou contigo. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Deus está. E sabe como isso é tremendo, irmãos? Porque muitos teólogos acreditam aí no teísmo aberto, que Deus criou o mundo, Deus criou o universo, e Ele deu corda como se dá no relógio, e deixou o relógio funcionar, e deixou o relógio pelas cordas e foi embora. Ele é um Deus apto nos escondidos, Ele é o Deus que está distante. Muitos teólogos dizem que Deus criou e se afastou, e está para lá distante, no alto sublime trono, abandonou o mundo e não existe aqui nada que tenha causa, nada que tenha ordem, tudo é uma sucessão de fatos sem sentido. Deus não se envolve com nada, Deus está distante. Esta é a visão que muitos têm de Deus, que Ele é um Deus, como dizem os gregos, no alto e nebuloso Olimpo, ou como alguns místicos dizem, que está distante de uma estrela chamada Parã. Ele é um Deus que não tem patos, que não tem paixão, que não se envolve com nossa dor, que não sente as nossas dores, que não entendem as nossas lágrimas e os nossos problemas. Não, esse não é o Deus que eu prego. O Deus que eu prego é o Deus que está contigo quando tu vai dormir, quando tu acorda. É o Deus do sol a pino quando tu sai para trabalhar. É o Deus que está contigo no coletivo, no ônibus, no transporte. É o Deus que está contigo no trabalho, mas é o Deus que anda contigo na rua. É o Deus que está contigo quando tu toma banho. É o Deus que segura a tua mão quando tu atravessa a rua. É o Deus que te dá livramento quando tu está no trânsito. Ele é o Deus que está contigo em todos os momentos. Ele não é distante, Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que está aqui. Ei, oh glória, toda a terra está cheia da sua glória. Olhe para o seu irmão e diga: Deus está contigo. Deus está no meio de tudo que está acontecendo em sua vida. E aí ele diz: olha, ainda que tudo esteja tremendo, os montes, os vales, os mares, as nações se embraveceram, os reinos se abalam, a terra se derrete. Mas ele diz que onde Deus está no meio, Ele diz: Deus está no meio dela, e por isso não será abalada. Olhe para o seu irmão e diga: você pode até tremer, mas abalado você não vai ficar.
Olha, sabe por quê? Porque Deus é quem abala tudo. Deus é quem abala o céu, abala a terra, abala o mar, para ver o seu povo cantar. Irmãos, tudo está sendo abalado, mas aquele que tem Deus inserido em sua vida não ficará abalado. O que tem de pessoas que se suicidaram, vocês sabiam disso? Pessoas que investiram na bolsa de valores, e com a queda, com esta roubalheira que houve aí na Petrobras, e para nossa vergonha, Dilma esses dias disse: o que eu fiz, muitos fizeram. Ou seja, ela disse que ela roubou mesmo. E aí muitos que investiram achavam que as ações caíram e eles tiraram a vida. Existe tanta gente desesperada, mas aquele que põe Deus inserido em sua vida pode até ter percas, pode até ter problemas, mas o texto diz: Deus está no meio dela. De quê? Da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios, daquilo que você almeja ter, e não será abalada. Pegue esta palavra pela fé. Diga para o seu irmão: você não será abalado. Sabe por que esta igreja não caiu ainda? Porque Deus está no meio dela. Sabe por que você está vivo ainda? Porque Deus está na sua vida. Sabe por que sua família ainda não ruiu? Porque Deus está no meio dela. Ei, diga para o seu irmão: Deus está no meio dela. Agora, Deus não está no meio só daquilo que é agradável. Deus está no meio até daquilo que é ruim, até daquilo que você pensa que está sem jeito. Meu Deus, o que é isso? Deus saiu do controle. Não, Deus está no meio até das coisas que parecem fora de controle. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Ou seja, Deus está por trás de tudo o que acontece. 1, 2, 3 e... Quando eu vejo um dormindo, aí eu já faço isso. 1, 2, 3 e... Alô? Deus está no meio dela e jamais será abalada. Aí ele diz: bramam nações, reinos se abalam, mas ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Aleluia! Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Aí ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí ele diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Aí você diz: meu Deus, o mundo está em crise. O que é isso? É Deus fazendo desolações na terra. Por que é que as coisas estão piores a cada dia? Deus, direto ou indiretamente, decretivamente ou de vontade permissiva, está fazendo desolações na terra, meu irmão. Pastor, mas os maus governantes sobre nós, foi Deus que colocou. Pastor, isso quer dizer que quem colocou essa peste desse governo que está agora foi Deus? Foi! Porque a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus para abençoar ou para castigar. Quando o povo se volta contra Deus, quando o povo se esquece de Deus, quando o povo se esquece do Senhor, o Senhor levanta governos maus para nos castigar. Olhe para a Bíblia. Quem foi que colocou Nabucodonosor para mandar em Israel? Deus. Quem colocou a Síria para dominar Israel? Deus. E Deus disse: Nabucodonosor é meu servo, ele será o açoite que eu vou castigar vocês pelo pecado de vocês. Quem foi que colocou reinos? Levanta reinos e abate reinos? Deus. Quem foi que levantou Ciro? Ciro, o persa, era persa. Deus.
É tanto que quando ele chega e domina, tira a Babilônia e entra no domínio como grande império, mostraram para ele a profecia de Isaías. E a profecia de Isaías dizia: Ciro, o meu servo, a quem tomo pelas mãos e lhes dou as chaves para abrir as trancas de ferro, para abrir os ferrolhos de bronze. Quando Ciro leu, quase caía para trás, porque o profeta Isaías falou o nome dele mais de 100 anos antes dele nascer. E ele soltou a Israel, libertou a Israel. Então quem coloca presidente, tira presidente, coloca governo e tira governo é Deus, é Deus, é Deus. Se esse governo está aí é porque a gente merece. Ficamos falando de roubalheira, mas jogamos lixo na rua. Fazemos o gato na TV a cabo. Compramos carteira de motorista. Eu já vi pastor, rapaz, pastor, eu comprei a carteira de motorista, pensando numa carteira. Quando estamos dentro do ônibus que vem a mulher grávida ou uma senhora, fingimos que estamos dormindo, até roncamos para não dar o assento. Subornamos o guarda no trânsito, graças a Deus ele aceitou o suborno, né? Quando para o carro lá, o guarda: ei, vai ser multado. Não, não mute não, peraí, desça, eu vou multar. E aí você já olha para o guarda e diz assim: uma onça pintada, nananana. E o guarda diz: quem dera ser um peixe. Né? E se vangloria disso. Então a gente é o brasileiro, cheio de vinga, de molejo, de jeitinho, gosta de se safar, de se sair bem das situações, né? Então Deus coloca governos iguais. Mas eu creio que essa história vai mudar. Eu creio que está se levantando aí uma geração que está vindo aí, e vai ser uma geração que vai brigar pela justiça, que vai brigar pelos pilares restaurados da família, que vai dizer não à iniquidade. E aí sim Deus nos dará governantes bons. E aí ele diz: olha, essas desolações é Deus que está fazendo na terra. Creia que Deus é soberano, meu irmão. Quem manda nas nações é Ele. Aliás, as nações são perante Ele como um pingo d'água dentro de um balde, como coisa que nada é, são menos do que nada. Imagine, todas as nações da terra são perante Deus como um pingo d'água dentro de um balde. Ele é quem reduz a nada os príncipes e os poderosos. Então todos esses príncipes poderosos, grandiosos que vem aí, quem coloca é Deus. Hitler fez o que fez, Deus permitiu, porque quis. Por quê? Não sei, mas Ele permitiu. Ninguém chega a lugar nenhum se não for Deus. E ele diz: olha, eu vou botar o Alexandre, que chamam de grande, a Bíblia chama ele de chifre pequeno. A Bíblia diz tudo, irmão, diz tudo. A Bíblia diz assim, que vai vir a besta fera, como a gente lê no Apocalipse, né? A besta do mar, a besta da terra, e vai ferir os homens com mortandades, com as bestas da terra, que vai causar dores aos homens. Mas a Bíblia diz assim antes: e foi-lhe dado poder para ferir a terra com mortandade, e por meio das feras da terra foi-lhe dado poder, foi-lhe dado poder. Por que a Bíblia não diz assim, eles tinham poder de fazer? Não, a Bíblia foi lhe dado, porque quem dá o poder de fazer é Deus. Se Deus der ao diabo o poder dele fazer alguma coisa, ele só faz se Deus der permissão e o poder dele fazer. Ele só toca em Jó porque Deus disse vai e toca. Se Deus disser não toca, não toca. Deus é soberano, meu irmão. Deus está. Diga comigo: mesmo quando tudo parece fora de controle, eu creio que Deus está no meio disso. Ei, Deus está no meio disso. Foi um pensador puritano que disse: por trás de toda situação carrancuda existe um rosto sorridente. Escutou bem? Por trás de toda situação carrancuda
existe um rosto sorridente. Vamos dizer isso, vamos, para a gente não se esquecer mais. O nome daquilo é alarme de carro. Não se alarme com alarme. Deixa o alarme lá. Diga comigo: Deus está por trás das situações carrancudas, com o rosto sorridente. E aí eu vou dizer uma coisa para você: cuidado. Cuidado para não apelidar a obra de Deus de diabo. Cuidado para não apelidar o que Deus está fazendo de demônio. Porque você pode dizer: isso aqui é o diabo. Cuidado que é Deus que está no meio disso. Isso aqui é o cão. Cuidado que é Deus que está no meio disso. O livro de Jó, quem fez tudo contra Jó foi o diabo, com a permissão de Deus. Agora me diga quantas vezes Jó falou em diabo. Me diga quantas vezes Jó falou em diabo. Hein? Perdeu os bens, esse é o diabo. Perdeu a família, morreu os 11 filhos num dia só, 10, e ele disse: foi o diabo, foi? Me diga quantas vezes Jó falou em diabo. Nós tudo da gente é o diabo. Isso é o que é o cão. E aí encontraram um dia o diabo no pé de uma cerca, triste, chorando. O que é que tu tem, demônio? Tudo é eu. Os crentes dizem que tudo sou eu. Cuidado com isso, viu? Muita gente tem chamado a obra de Deus de diabo. Esse impedimento, essa porta fechada, esse negócio que não tem dado certo, não é o diabo, não, é Deus. Pastor, e por que? Não sei. Ele está te provando. Não sei, ele está te testando. Mas não diga que é o diabo. Jó disse: eu não quero saber quem é não, que fez isso aí não. Eu só digo uma coisa: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que foi que Jó disse? Receberíamos somente o bem de Deus e também não receberíamos o quê? Por que a gente acha que aquilo que é bom é de Deus e o que é ruim para nós é do diabo? Pare de dar ibope para o cão, meu irmão. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Acho que o diabo ficou doido. Não, foi eu que tomei, fui eu que tomei. Foi não! Não dê ibope para o cão. Receberíamos somente o bem do Senhor e também não mal foi eu, o diabo foi não, cão. Foi o Senhor que deu bom e foi o Senhor que está me dando ruim. Quer saber mais? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda a Deus esta noite. Aplauda mais forte ao Senhor. E aí vem a bênção. Primeiro, quando você diz Deus é, aí Deus está lá ouvindo. Aí você diz que Deus está. Agora, irmãos, o que adianta dizer se Deus é, se Deus é? Mas o que adianta dizer o que Deus é se Deus não estiver? Não vale nada. Agora, o que adianta dizer que Ele é um Deus que é e Ele é um Deus que está? Mas Ele não é um Deus que é como certas pessoas, que é detestável viajar com certas pessoas. Você já viu que é horrível viajar com uma pessoa calada? É horrível, não é? Alô? É ruim ou não é? Você senta do lado da pessoa: rapaz, pois não é, tudo bom? É. Bom. E aí, como é que tá as coisas? Tá bem. É igual com os maridos, viu? Com as mulheres, tem que ter cuidado. Depois de uns anos de casado, tem tendência a ficar mudo. Mulher: meu filho, tudo bem? Sim. Como foi o dia? Bom. Como é que tá? Bem. É só bem, sim, sim. E eu vi um dia desse um dizendo como é que se bate um papo com a mulher. Aí ele mostrou, era assim, ó. Estão ficando assim. Viajar com uma pessoa assim é horrível. É bom que você senta com uma pessoa, ela conversa, né? Puxa assunto, vai. É bom demais. Se chegar numa igreja, irmão, que o povo não abre a boca nem para dar glória a Deus, só abre a boca para dormir, é horrível. Tem igreja que você vai pregar por aí, você tem que tapar os olhos, porque se você olhar para a pessoa, pega depressão na mesma hora. É.
E aí eu vou dar eu vou dar uma dica para os pregadores. Quando você for pregar, você chega no auditório e olhe, procure a pessoa bem alegre para você ficar com os olhos em cima dela. Porque se você for olhar para certo tipo de pessoa, você murcha na mesma hora. Quebranto de 3º grau. Tem que ficar ligado na pessoa. Não é verdade. Tem pessoas que olham para você está pregando o evangelho, você pensa que está xingando ela com a cara feia. Negócio terrível. Então procura uma pessoa feliz, alegre, para você pregar olhando para ela. Não olhe para o povo que está dormindo. Se você, meu Deus, eu estou pregando, teu irmão acolá, chega, está babando. Aí você vai se entristecer vendo o irmão dormindo, você pregando. Olhe para um que esteja acordado. Mas você coloca a pessoa do lado. E esse povo de hoje, irmãos, está ficando tudo. Nós estamos desaprendendo a falar. Tudo que a gente faz é um walkman nos ouvidos. O notebook está tomando a linguagem da fala, não é? Os meninos não brincam mais de bola, não saem mais para brincar de garrafão, 7 pecados, cai no poço, né? Vocês sabiam disso? Era bom demais, não era não? 7 pecados, não era? Ficava no meio para levar bolado depois que tinha uns... Era bom demais, garrafão, pulando só com o pé, vocês lembram disso? João ajuda, ao toca. Quem nunca brincou de se esconder? Sei o que, Jacarandá, se não for, apanha, não era assim? Mãezinha mandou, vá ali naquele homem e diga não sei o que. A gente corria, se não fosse, apanhava. Era bom demais, irmão. Vamos brincar do toca, a mancha é ali, não sei o que. Pergunta para esses meninos se eles sabem o que é isso. Não sabe mais de nada, irmãos. Esses meninos só entendem de computador, de Dragon Ball Z, do seu. Você pergunta para esses meninos o que é capitão. Capitão. Feijão amassado que a mãe fazia. Aquilo era lindo e maravilhoso, aquele negócio, era bom demais. Esse menino perguntou a ele, você quer capitão? Xilito, mãe, eu quero um xilito. É um xilito, mãe. Só come xilito esses meninos, irmão. Bolacha recheada. Aí dá um friozinho, tudo, qualquer coisa, já estão gripando. A gente curava gripe correndo no meio do terraço, jogando bola de tarde no campinho, em cima dos tocos, pisando em toco, pisando, e não estava nem aí. Eu fui criado solto, pulando dentro de riacho, correndo em cima de cavalo, montando em garrote. Solto. Chegava em casa, às vezes com o braço quebrado, escondia o braço de mãe. Passei uma semana escondendo o braço quebrado, isso aqui quebrado de uma vaca errada, e mãe sem saber. Aí um dia eu vi eu gemendo dentro do quarto, escondendo. Ai. Quando mãe olhou, estava eu com o braço quebrado. Era assim. Hoje os meninos é tudo com 30 anos. 30 anos. Mãe, eu me urinei, mãe. Com 30 anos, irmão. Não sei. Irmãos, é verdade. Não crescem, não. Esse povo que vive em videogame é tudo doido. Pode olhar esses meninos, parecem um mongoloide. Porque saiu da realidade da vida, vive em outro mundo. E daqui a uns tempos nós vamos desaprender a falar. A pessoa vai se ver com a outra. Vai acontecer isso. Ah, meu Deus do céu. Mas aí a Bíblia diz que Deus não é alguém calado, nem parado, nem inerte. Ele faz. Ele faz, ele não só é, nem só está, ele faz. Olha o seu irmão e diga, o teu Deus vai fazer. Diga, o nosso Deus vai fazer. Ele vai fazer. Creia que ele faz. Pastor, e o que é que ele faz? Ele vai fazer cessar essa guerra. Ei, você que entrou hoje nessa guerra, ele é o Deus que faz cessar a guerra até os confins da terra. E aí ele diz que ele quebra o arco, ele corta a lança. Arco e lança aqui são instrumentos de ataque do inimigo contra nós. Quantos livramentos Deus tem te dado e tu nem tem visto?
Quantas vezes tu anda com o pé em cima da cova e tu não vê e Deus te guardou? Se Deus te mostrasse o tanto de livramento que Ele já te deu, tu ficaria assustado. Quantas vezes Deus te livrou da morte, o inimigo estava à espreita com um arco para te atingir, e Deus desviou a flecha, e Ele atirou, e a flecha voltou e pegou em quem atirou. Quantas vezes Deus cortou lanças, e sabe qual é a lança mais perigosa? Eita, lança terrível! Língua! A Bíblia diz que a língua é o único órgão do corpo humano que tem relação direta com o inferno. Tiago diz que ela é território de todo espírito, e o varão perfeito é o que doma a língua. Um dia eu fui ver uma senhora se batizar, na hora que o pastor foi mergulhar, ela não foi aqui, foi no interior, ela botou a língua para fora. Aí disse: minha senhora, a senhora fecha a boca que nós vamos mergulhar a senhora no açude, é capaz da senhora beber água. Ela disse: não pode batizar que eu vou batizar essa desgraçada também. Mergulhou, então vai. Chega, desceu, engoliu mais, botou a língua para fora e batizou a língua. Amém? Pergunta para o seu irmão: sua língua é batizada? Batiza essa peste dessa língua, irmão. A Bíblia diz que a língua é um pequeno fogo que incendeia um grande bosque, separa as melhores amizades, e até quando o tolo se cala é reputado por sábio. Mas um homem que muito fala, erra muito. Tem pessoas que falam demais, irmão. E esse povo que fala demais, eles têm umas antenas. Que eles conhecem quem fala demais. Aquele ali, aí só dá certo eles. Dome sua língua. A lança, quantas vezes alguém levantou a língua contra você? Pastor, o que é que eu faço? Fique calado que Deus vai cortar essa lança. Deus vai cortar essa lança. Pastor, estão falando de mim, até na rua estão falando, fique calado, Deus vai cortar essa lança. Pastor, mas tem carro do inimigo aí correndo para me passar por cima de mim. Ele diz: Ele vai queimar esse carro no fogo. Então, meu irmão, se Ele faz, descanse. Diga para o seu irmão: descanse. Oh. Descanse. Faça como aquela menina que o navio estava afundando e todo mundo pulando nos botes salva-vida, gente pulando com boia, pulando dentro do mar e um navio afundando. Aí correram, viram uma meninazinha brincando com uma boneca. Diz: menino, está todo mundo desesperado correndo, tu está brincando de boneca, não vai correr não. Ela diz: vou não. Por quê? Porque o comandante desse navio é papai, e papai não vai deixar esse navio afundar não. Descanse, o teu barco não vai afundar. Está todo mundo aí tudo doido, gritando: vai morrer não, fique na sua. Deus faz. Ele faz. Aí sabe o que é que Deus deseja com este salmo no meio da crise? E aí vem o fechamento da mensagem. O desejo da exposição deste salmo, a conclusão da exposição, da mensagem expositiva do salmo, é gerar em nossa alma quietude. Amém? Diga comigo: quietude. Irmãos, quietude é o que menos existe hoje em dia nas pessoas. Quietude. Você gosta do silêncio? Quietude. Tem gente que não consegue fazer isso por dia, meia hora. Sentar-se na cadeira. Quietude. Todo mundo agitado. Eu vi um filósofo dizer que nós vivemos tão agitados que nos dias de hoje preguiça é uma virtude. Nós vivemos tão agitados que a preguiça é uma virtude. Quando você vê uma pessoa preguiçosa, mas isso aí é um virtuoso.
Eita, tem uns cabas lá que estão dizendo: eita, meu, até que fim Deus falou na terra. Mas cuidado para não ser demais, viu? Porque pelo muito relaxar goteja a casa, está escrito. O que é isso? É o caba que está tão relaxado que a casa está pingando água com a chuva e ele está lá. Está pingando água dentro de casa. Isso aí não é quietude não, isso aí é leseira. Você não pode confundir quietude com ser lesado não. Né? Tem gente que não é quietude, é leseira. Isso aí não é que, isso é ser burro, lesado. Quietude é ter pacificação para fazer as coisas. Você vai varrer a casa com quietude. Ô filho, você deixou essa meia jogada aqui, filho? Apanha esta meia, amor. Está tão fedorenta, apanhe. Amor, a pasta do dente, amor. Você não botou aqui a tampa, amor? Amor, a toalha de novo molhada em cima da cama. Com quietude. Você quer tudo, fazer as coisas com quietude, né? Mas a mulher hoje: de novo essas meias imundas! Faça isso não. Peça a Deus quietude. A irmã chega, se revelou ali, né? Rafael chega, tremeu ali. Quietude. Vi um dia desse um rapaz, a esposa deu uma surra no marido que deixou ele estendido no chão. Aí a polícia chegou e disse: o homem já está aqui desmaiado, apanhou demais. Aí o delegado: vocês já prenderam e por que foi que ela bateu nele? Porque ela estava passando pano e ele foi passar, ela quebrou ele de pé. E vocês não prenderam ela? Não, nós estamos esperando ela terminar de passar o pano. Esperando ela terminar. Deus me livre de chegar perto dela agora, não é? Então a gente precisa de quietude, irmãos, para vir para a igreja e ter quietude na alma, né? Assistir o culto em paz, sem frivião, ter pacificação, para falar com as pessoas, ser mais doce. Aí ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que Deus quer é que você se aquiete. Aquieta-te, porque Jesus nesse momento contigo está. Aquieta-te, pois a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Aquieta-te, porque sua providência está passando aqui. Confia em seu poder, confia no Senhor. Aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aí a alma aquietada diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fiquemos de pé em nome de Jesus.